A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, tem investido no desenvolvimento de novas cultivares de café capazes de atender às demandas da cafeicultura atual, principalmente no que se refere à produtividade, resistência a pragas e doenças e qualidade final, claro, da bebida. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Vinícius Andrade, ele que é pesquisador da EPAMIG. Bom dia, Vinícius, bem-vindo aqui ao Bem da Terra. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de demonstrar nosso trabalho e ajudar o produtor por meio da informação. A gente é que agradece, Vinícius, a participação de vocês. Para a gente começar, como é desenvolvido o trabalho de melhoramento genético da EPAMIG? Para começar, a gente faz os cruzamentos para gerar variabilidade genética para poder selecionar. E no meio desse processo vão sendo selecionadas plantas especiais, plantas com características desejáveis, e vão sendo autofecundadas até chegar nas linhagens homozigotas, para aí sim fazer o lançamento dessas cultivares após passarem por um extenso e longo processo de avaliação. Então, é muito trabalho, muita dedicação, até chegar com a cultivar pronta, que é a cultivar mais é a tecnologia mais fácil e barata de ser utilizada, que é só plantar. É muito gratificante esse nosso trabalho. Certo, Vinícius. E sobre essa nova cultivar, né, de café, a MGS Paraíso 2, o que a gente pode destacar sobre as características dela? Bom, atualmente nós temos pelo menos umas 20 boas cultivares que estão à disposição dos produtores, além de altamente produtivos, com resistência à doença, praga e aos nematóides. Nesse cenário, a cultivar MGS Paraíso 2 ela se destaca. Essa cultivar é uma cultivar de um ciclo de maturação precoce, isso é extremamente desejável, e não é comum em cultivares com níveis de resistência à ferrugem. Essa cultivar possui uma elevada produtividade que tem sido comprovada em regiões produtoras, altitudes diferentes, sequeiro, no irrigado, diversos sistemas de produção, níveis tecnológicos, e além disso, essa cultivar possui uma excelente qualidade de bebida, que é o qualidade, que é o bourbon amarelo, promovendo maior pontuação na escala SCA, e promovendo nuances diferenciadas em relação a essa cultivar padrão de qualidade de bebida. Além disso, a cultivar Paraíso 2, ela possui uma alta densidade de semente, e esse é o principal componente da produtividade, é um dos fatores dela ser tão produtiva. Essa cultivar possui também genes que aumentam a eficiência no uso de fósforo, que é um nutriente complexo de se trabalhar em solos de regiões tropicais. Essa cultivar ela é muito adaptada em diversas regiões cafeeiras. Então, é uma cultivar que o produtor pode plantar seguindo orientações técnicas de um engenheiro agrônomo, uma pessoa que conheça a cafeicultura. Porque hoje, como eu mencionei, existem pelo menos umas 20 boas cultivares. O desafio do produtor e do técnico dele, o agrônomo, é posicionar corretamente essas cultivares, fazer uma recomendação com precisão. E a cultivar MGS Paraíso 2, nesse quesito, essa cultivar ainda não desagradou nenhum produtor que a gente conheça. Certo, Vinícius. E eu vi aqui que essa nova cultivar foi a que alcançou a maior média de produtividade e qualidade do café em relação às demais. O que se explica esse diferencial dela em relação às outras? Bom, esse trabalho que foi feito no Cerrado Mineiro e no sul de Minas, em 35 áreas dos produtores. E a gente avaliou a produtividade e qualidade de bebida durante 4 colheitas. E essa cultivar, de fato, se destacou em primeiro lugar em produtividade e qualidade nessas duas regiões. O que se atribui a isso é a seleção que vai sendo feita no decorrer do caminho. A gente talvez não saiba explicar o porquê que ela produz mais do que as outras, porque a gente seleciona pela produtividade. Então, acaba que não importa muito por que ela é mais produtiva. A gente seleciona para produtividade e essa seleção dá certo porque a genética funciona. Mas um dos fatores são esses que eu mencionei. Ela possui uma alta densidade de semente, isso aí é peso de café beneficiado do produtor, e ela ainda possui, que a gente descobriu, genes que aumentam a eficiência do uso do fósforo. Então, basta procurar alguma característica desejável nela que a gente acredita que tem, só basta a gente ter capacidade de pesquisa para poder descobrir esses fatores. Mas, independente disso, é uma cultivar extremamente produtiva, de ciclo de maturação precoce, e que é uma das melhores cultivares à disposição dos produtores atualmente para serem implantadas em diversas regiões cafeeiras do estado e do Brasil também.
Certo, Vinícius. E quais são os outros resultados em campo dessa nova cultivar que a gente pode destacar, né? Tem os produtores testando. O que eles estão trazendo para vocês em relação a esses resultados? O mais importante que o produtor traz para nós é com relação aos resultados de produtividade que eles têm em campo. Porque nos campos experimentais da EPAMIG e parceiros, a gente tem uma certa limitação de diversidade de ambientes. Então, quanto mais produtores cultivam essa cultivar, mais respostas a gente vai acumulando para estar posicionando cada vez mais corretamente essa cultivar. Por exemplo, essa cultivar tem produtores que nos relatam em cultivo orgânico, ela está indo muito bem, que você não precisa usar defensivos agrícolas, fungicidas, então ela tem desempenhado muito bem nesse tipo de cultivo. Em cafeicultura sustentável com práticas regenerativas, produtores de altíssima tecnologia, média e baixa tecnologia, essa cultivar está desempenhando bem em toda essa variedade de sistemas produtivos que existem. Então, é um cultivar que todo produtor ele precisa ter uma cultivar precoce para estar colocando nas suas lavouras. Então, a Paraíso 2 é uma das melhores cultivares atualmente, precoce e com resistência à ferrugem. E ela tem se desempenhado muito bem em toda essa variedade de sistemas. Certo, Vinícius, você comentou que ela tem se adaptado bem a qualquer região, mas tem alguma região que ela está se adaptando melhor? Então, o projeto que a gente tem que dar resposta a produtores com embasamento científico, de pesquisas e avaliações. Eu te falei que a gente fez projeto no Cerrado desde 2016 no sul de Minas, em 35 áreas ela foi a melhor. Depois do sucesso desses dois projetos, a gente ampliou o estudo para todo o estado de Minas Gerais. Então, agora todas as regiões estão cobertas com as unidades de validação de cultivares, com 16 cultivares, as melhores que existem de todas as instituições de pesquisa. Então, essas plantas foram plantadas em 2021, esses experimentos, mais de 60 unidades demonstrativas do estado. E elas vão começar a produzir frutos a partir de 2024, do ano que vem. Então, lá para 2026, 2027, a gente vai ter resposta consistente para poder ampliar o leque de indicações que a Paraíso 2 ou outras cultivares podem ser utilizadas também. Então, a partir desse momento, a gente vai estar cobrindo uma amplitude de ambientes e manejos muito maior do que a gente conseguiu até agora. E com isso, a gente vai conseguir identificar quais cultivares são as melhores em cada microclima, em cada ambiente, em cada propriedade, e, além disso, conseguir explicar o porquê que cada cultivar vai melhor em determinado local em detrimento de outro. E um resultado muito interessante que a gente viu que incentivou a gente a ampliar os estudos para todo o estado é que, por exemplo, no Cerrado Mineiro, o projeto começou em 2016. Hoje, em 2022, fizemos um levantamento de número de produção de mudas em alguns viveiros principais da região. A Paraíso 2 é uma das cultivares mais procuradas pelos produtores para estarem sendo plantadas nos novos plantios. Então, o resultado foi muito expressivo. E não é só o resultado da pesquisa, os produtores eles se interagem uns com os outros e as qualidades dessa cultivar vão se disseminando e por isso que o produtor quer cada vez mais. E lembrando, como eu mencionei no início, até hoje a gente não tem conhecimento de um produtor insatisfeito com a cultivar Paraíso 2. As cultivares boas o produtor planta, as que não são boas, mesmo a instituição de pesquisa falando que ela é boa, o produtor não planta. Então, a régua nossa, o termômetro nosso é o produtor. O produtor está gostando, está plantando, quer dizer que a gente fez um bom trabalho. Bacana, Vinícius. E para encerrar, como os produtores que estão nos assistindo podem ter acesso aí a essa e a outras variedades da EPAMIG? Bom, as cultivares da EPAMIG, as sementes delas são vendidas principalmente em 3 campos experimentais. No campo experimental de Patrocínio, campo experimental de Três Pontas e campo experimental de São Sebastião do Paraíso. Especificamente, a cultivar MGS Paraíso 2, existe maior facilidade de aquisição de sementes no campo experimental de Patrocínio. Como a demanda dessas sementes está muito elevada, a EPAMIG, em algumas vezes, não consegue atender todo mundo, mas a gente tem produtores parceiros de semente que são certificados pela EPAMIG, que conseguem estar disponibilizando um volume maior de sementes adicionais a essa que a EPAMIG fornece. Então, para quem quiser plantar MGS Paraíso 2, por exemplo, quanto mais antecedência ligar aqui no campo experimental de Patrocínio, melhor. Se caso o campo experimental de Patrocínio não conseguir atender essa demanda que está muito elevada, a gente vai indicar produtores parceiros para estar fornecendo essas sementes.
Perfeito. Vinícius, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais.